Olá, minhas filhas, filhos, amigos de Umbanda, nosso 15º encontro. Bom, esperando um pouquinho para ver quem é que vai entrar primeiro, para dar boa noite. Bom, você que está vindo. Olá, meu irmão das chagas, que Pai Oxalá te abençoe, nos proteja, nos ilumine em todos os momentos, né, meu irmão? Bom, você que está entrando pela primeira vez nesses diretos que eu tenho feito, eu não sou de fazer live direto todos os dias, não é? Mas desde que a quarentena, nós aderimos à quarentena, eu estou entrando todos os dias para fazer companhia, dar um parecer, dar um olá, fazer uma reflexão. Olá, minha filha Maria, que Pai Oxalá te abençoe. Vou bem, graças a Deus. E você, querida, como é que você vai? Tô bem. E todo dia a gente está tirando um pouquinho um tema, colocando uma reflexão, colocando um tema sobre espiritualidade. Às vezes a gente conversa um pouquinho de tudo, não é? Então você que está vendo, seja bem-vindo hoje, quem já faz parte. Que bom ver todos aqui de novo. Eu sempre com meu cafezinho, tomando meu cafezinho. Esperar um pouquinho pra gente depois começar a falar. Hoje eu vou abordar um pouco, não é? Falar um pouquinho sobre mediunidade de incorporação, mas a consciente. Sim, verdade. Maria Costa, tu moras no Brasil ou em Portugal? Boa noite, minha irmã Maria. Como é que você tá, querida? Eu vou bem, graças a Deus. Ô, Maria, então cuida, né? Minha sobrinha é muito novinha, 3 aninhos. Mas o tempo tá propício mesmo, não é? Essas doenças oportunistas, tanto aqui como no Brasil. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma para já não deixar o pânico. Boa noite, filha Filipa. Que Pai Oxalá te abençoe, te ilumine, te proteja. A gente não pode deixar o pânico, né? O medo mover a gente. Bom, como eu tinha falado para vocês, vamos falar um pouquinho de mediunidade, não é? Mediunidade de incorporação. Mas a gente vai falar hoje daquela mediunidade que muitas das vezes... aqui de Portugal também. Mas assim, a gente sabe que vai ter um pico, não é? A curva vai subir, depois vai descer. É natural, tá? Maria, tem calma que a gente tem que passar por isso, não tem como. Então, vamos seguir em frente. Bom, gente, médio incorporador. Espera aí um instantinho que o meu iPhone está falando. Deixa eu desligar ele que de repente ele começou a falar. Bom, assim, quando a gente fala de médio incorporador, de uma certa forma, de uma visão grossa, né, curto e grosso, estamos falando da mesma capacidade de receber energia. Boa noite, meu filho Gonzalo, que Pai Oxalá te abençoe, de receber energia, né, de emanar, de estar para essa força que nos envolve, que é o nosso universo, o nosso cosmos, e com ele os elementos. Os elementos, quando eu coloco aí, neste caso da incorporação, a gente sempre está ligado diretamente ao quê? Aos nossos
guias, as nossas divindades, os nossos orixás. E aí que a gente tem que entender, tem um pouquinho de diferença do médium que é inconsciente. Boa noite, minha filha Tina, que Pai Oxalá te abençoe, como é que você está? Aliás, como estão todos, não é? Aqueles que ainda não falaram comigo, como é que estão? Vou esperar um pouquinho para ver se mais alguém fala para a gente começar a nossa conversa. Bom, então vamos seguir. A gente, quando fala de um médium incorporador que é inconsciente, tá? A gente está falando de uma pessoa que de 40%, eu sempre coloco dessa forma, boa noite, Adelaide, que Pai Oxalá te abençoe, te ilumine, seja bem-vinda. De 40% a 70%, eu sempre digo que ou é a energia do cavalo, tá? Ou é a energia que paira da sua entidade. Por que eu coloco desse jeito? Para a pessoa já ter um ponto de referência que nem tudo entidade tem a ver com a sua energia, com o seu psique, com o seu estado emocional daquele dia. Então, o médio que é consciente, a gente tem que dividir então em 3, tá? Vamos dividir uma porcentagem a matéria. Quando eu falo a matéria, eu falo pessoa, tá? Eu, Carlos. Boa noite, minha filha Elizabeth, que Pai Oxalá te abençoe, tá? Uma parte, a energia que está na nossa volta, o ambiente, tá? Que o Congá oferece as boas energias ou as más energias. É por isso que o Congá tem que estar sempre muito bem alinhado, sempre muito bem limpo, sempre muito bem em equilíbrio. Aí vai a função do pai de santo, da mãe de santo com os seus dirigentes, tá? Proporcionando um lugar seguro para os médios que estão ali para evoluir, crescer, tá? E se adaptar com a energia. E também aí a terceira parte que a gente dividiu, a terceira porcentagem, as divindades. Só que assim, gente, quando a gente começa numa prática, é como qualquer prática. Boa noite, filho Miguel, que Pai Oxalá te abençoe. A gente tem que entender que a gente tem, primeiramente, insegurança. Segunda coisa que a gente tem que ter, de certo, a certeza e o conhecimento. Quem está ali precisa ser orientado e precisa aceitar esta orientação, tá? Não adianta você entrar para dentro de um terreiro achando. Tá? Outra coisa, você não entra para dentro do terreiro e pega a faculdade de mediunidade, de incorporação, como se fosse uma doença, como se fosse por osmose. Porque tem muita gente que entra para dentro do terreiro. Boa noite, minha filha Marta, que Pai Oxalá te abençoe. Que entra para dentro de um terreiro achando que eu vou ser médium incorporador. Opa, vou girar. Aí passa a vida toda girando igual um peão. Não aceita a sua faculdade mediúnica, que é a sua, tá? Mas o seu ideal é incorporar, porque é bonito, porque é uma satisfação, porque é um cargo de posição, porque muitos vêm dessa forma, tá? Muitos vêm e entram para dentro do terreiro. É triste dizer isso? É triste, mas
é um fato. Eu sou um dirigente, eu tenho 32 anos, ministrando uma casa, observo, vejo, tenho histórias e histórias dentro da minha casa e também escuto histórias. Então, muitas pessoas entram dentro de um terreiro buscando este cargo e esquece que mediunidade é um dom dado por Deus. E outra coisa que eu vou dizer a vocês, mediunidade de incorporação nunca é igual a outra. Não adianta você sentar com outro médico de incorporação e chegar para lá, ai, me conta, como é que foi? Peraí, deixa eu pegar aqui meu caderninho. Ah, tá certo. Ah, tá. Ah, é na terceira girada ou na sétima que a entidade baixa? Não. Gente, não é igual. A gente tem que entender, primeiro ponto, eu acho que para o médio ser um bom médio, não é verdade, filha Tina? Mas é verdade, as pessoas entram para dentro de um terreiro, tá? Querendo a forma mágica, o santo grau. Hoje em dia, há uma parte muito pequena, mas há uma parte de pessoas que entram para dentro do terreiro, nem é pela dor, nem é pelo amor, mas a vontade de estar, de ter e de ser. Bom, aí quando tem esses 3 pontos de referência, sabe aonde fica a mediunidade? Abaixo dos pés. Por quê? Porque o ego insuflou, está tão acima que você literalmente não vai funcionar da maneira correta que o médium deve funcionar. E aí está o perigo, principalmente quem tem o dom de uma mediunidade de incorporação, ser um médium incorporador consciente. Porque o médium incorporador consciente é que tem que estar em alerta. Alerta com seu caráter, alerta com os seus sentimentos, alerta que você tem que saber que você está ali para fazer o bem sem olhar a quem ou olhando a quem. Porque de repente bate na porta da tua casa. Oi, posso entrar? Uma pessoa que tu não gosta. E você aprendeu a usar essa mediunidade. E olha que eu estou pulando uns passos aí, viu? Eu já vim logo para esse lado. Aí o que vai acontecer? Aquela porcentagem que eu disse que é sua, na hora vai criar um bloqueio e não vai deixar a energia do teu guia, dos teus falangeiros virem e atuar, fazer um trabalho, ajudar aquela pessoa que precisa de você. Por que eu estou botando guia e falangeiros? Por quê? Porque eu sou Umbanda. Apesar de eu ter nação, mas eu não vou discutir este assunto porque a incorporação e os ritos do candomblé e da Umbanda é completamente diferente, eu não vou por essa vertente. Estou falando de Umbanda. Boa noite, minha filha Adriana, que Pai Oxalá te abençoe, te ilumine, te proteja. Aí o que acontece? Você não gosta daquela pessoa. Você se sente naquele momento num cargo de superioridade por conta do seu ego e do seu orgulho, aonde você pode até achar que não está influenciando as suas entidades. Não digo nem as suas entidades, porque uma entidade nenhuma vai ser influenciada, tá, por egoísmo de um ser humano. Mas você vai pegar energia, vai sentir a energia do teu guia e vai automaticamente
como é que eu posso dizer? Mistificar. Essa é a verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando você é um médium consciente. Primeiro passo, você entrou para dentro de uma casa de religião. Você aceitou a sua missão. Você aceitou que, boa noite, minha filha Conceição, que Pai Oxalá te abençoe. Você aceitou que você é um médium consciente. Você tem que estar em comunhão muito bem, primeiro, com o seu dirigente, com o seu Pai de Santo. Você tem que entender que ele tem a prática. Por mais que ele seja um médium inconsciente, porém, entretanto, todavia, ele tem 40 anos, 20 anos, 30 anos, 15 anos. Então ele tem a prática, ele ouviu dos mentores anteriores, histórias, conhecimento sobre médiuns conscientes. A prática dentro da casa dele faz com que ele tenha também esta consciência. Você está iniciando, você não sabe. E sem contar que é arriscado para você. Porque assim como você, no momento de ego, você pode achar que não está fazendo nada e de repente você está ali controlando aquela situação, vamos colocar correto, controlando aquela situação, você pode ser uma fenda, vir na sua matéria um egum, um espírito atrasado, e você ser um manifestador de energias ruins, manifestar energia ruim, emanar energias ruins sobre aquela outra pessoa. Boa noite, minha filha Neuza, seja muito bem-vinda, que Pai Oxalá te abençoe, minha filha. Então, assim, em primeiro caso, vamos lá, alguns sintomas, vamos dizer dessa forma, que o médium consciente sente, tá? Ele, sempre que ele vai ali, que ele tem a sua concentração, ele sente que ele não tem controle sobre a matéria, mas a sua consciência está atenta para tudo que se passa dentro do terreiro. Boa noite, minha filha Amélia. Tá? E muitas das vezes ele fica em dúvida se o que ele fala é emanado por aquela força que envolveu ele, que está na volta dele, ou se ele está falando por algo que ele já ouviu, por algo que ele já se envolveu, por algum ensinamento que ele teve, que ele ouviu, que ele ficou sabendo, algo desse sentido. Boa noite, Suede, que Pai Oxalá te abençoe, te ilumine. Então a gente tem que ter muito cuidado para isso. Primeiro lugar, quando você vai para uma casa de religião, você tem, primeiro lugar, ter o discernimento de procurar estar de bem consigo. Vocês devem se lembrar do que eu disse, se eu não me engano, há 2 dias atrás. Se você não está bem, não vá para um terreiro. Por quê? Porque muitas das vezes você não consegue entender aquela energia que está na sua volta. Meus filhos e amigos, a gente tem que entender o seguinte, tá? A gente está lá dentro para ouvir o que o nosso dirigente espiritual está ali para nos passar, mas com o tempo a gente precisa começar a entender no nosso campo magnético a energia que paira naquela casa. Quando você começa a entender essa energia, você vai começar a ter diretrizes da sua faculdade mediúnica. Tá? Por exemplo, eu estou aqui na roda. De repente, eu
olhei para uma irmã e comecei a ter ali, receber intuições de alguma coisa sobre a vida daquela irmã, tá? Você vai lá, você depois fala com ela, diz, ela vai te dizer, provavelmente se você estiver concentrado, se você estiver alinhado, se tiver feito o seu banho direitinho, ter acendido a sua candeia conforme foi mandado, provavelmente você estava preparado para esse trabalho. Da mesma forma, filho Gonzalo, isso aí é uma recepção da tua intuição, da tua mediunidade intuitiva, tá? Eu até coloquei isso para vocês quando a gente falou há 3 dias atrás sobre a faculdade intuitiva. A gente entra no lugar, de repente a gente sente ou é um calafrio ou é um peso, muitas das pessoas começam a boquejar, ficam com sono, ficam angustiadas. Tem pessoas, inclusive, que começam a ter raiva, não ter paciência porque aquela pessoa fala. Aí logo sente que deve sair de lá. Tá bem? Bom, aminismo. É errado ou não é errado no início da incorporação? Principalmente dos médios conscientes. Bom, se você iniciou, tá? E principalmente você não tem ali de certo a certeza se é você ou se não é você, é normal. O que não é normal é continuar desta forma. Mas sabe por que muitas das vezes continua dessa forma? Porque a gente tem que entender que, como a Umbanda, outras religiões, outras filosofias, como a yoga, como o budismo, a gente precisa ir para casa e exercitar de alguma forma. Como eu vou exercitar? Eu vou ali acender minhas candeias, minhas velas, tirar 1 minuto, vou ali me concentrar, vou ali começando a aprender a sentir a energia dos meus guias, das minhas entidades. Vou entrar dentro de um terreiro sem aquele intuito de que eu estou indo como se fosse para uma rever as amigas de infância. Oi, como vai? Muito bem. Quando você entra, que você encontra, tudo bem. Tirou os sapatinhos, atravessou a porta para dentro da casa lá do seu terreiro, do seu templo, do seu sagrado, você já tem que vestir o hábito de filho de santo. E qual é? Levar com seriedade. Deixe tudo que é do mundo mundano lá fora. Tudo que não interessa naquele momento não tem que entrar. Você tem que entender que naquele momento você é uma estante, como aqui, né, vamos dizer que que seja uma estante, onde você é uma estante sem conteúdo nenhum, e você está ali para absorver o conteúdo, a energia, a sabedoria dos seus guias. E somente desta forma você vai começar ali a entender. Aí você pergunta, tá, mas tem uma forma que eu possa entender que eu sou um médium incorporador, inconsciente? É que eu falei. No momento, boa noite, filha Fernanda, que Pai Oxalá te abençoe, te ilumine. Obrigado, Tina, obrigado. Obrigado de coração. Eu venho aqui repassar para vocês o melhor, tá? E eu não procuro esconder nada. Eu procuro ali tentar fazer de uma forma mais simples o possível para que vocês possam ter um entendimento, porque não adianta eu botar em aspectos que vocês não vão conseguir perceber, que vocês não vão conseguir adquirir ou pegar sobre o assunto. Então você entra lá, tá, qual é o ritual?
da tua casa. No meu caso, a minha ancestralidade, o girar existe, tá? Aonde a divindade ou o Pai de Santo gira 3 vezes, mas veja bem, cada casa tem a sua maneira de despertar. Não é transformar. Eu já disse e volto a repetir, a gente que tem um templo religioso, a gente não está ali para fazer fotocópia, xerox, páginas iguais. A gente gira a pessoa 3 vezes, para quê? Para despertar aquele campo magnético daquela pessoa. E aí é que está, de repente a pessoa sente como se fosse um princípio de um desmaio, vamos dizer dessa forma. Onde a tua consciência, naquele momento, ali parece que balança e você não tem mais a capacidade dos teus movimentos físicos. Onde você tem algo que esteja ali, literalmente, vamos ser sinceros, usando a tua matéria. Pois é, vamos já conversar sobre isso de novo. Então, já é o primeiro sinal. E vou ser bem franco, eu não sei se me foge a palavra, mas é catalepsia, se eu não me engano, que conta, né? A própria ciência diz que as pessoas ficam num estado como se estivessem mortos, mas muito conseguem até sentir, diz que é muito triste o final de uma pessoa assim, tá? Então, quer dizer, é como se você tivesse dentro de você mesmo, tá? Onde você não tivesse domínio sobre a sua visão, sobre o seu ouvido, sobre a sua fala. Catalepsia. Obrigado, Rogério. Tá, o nome está aí. E até teve um estudo agora recente que Alexandre o Grande provavelmente teve um ataque desse e foi mumificado vivo. Então você tira, você pode imaginar o que deve ser, não é? Se a própria ciência de alguma forma explica sobre isso. É. Também vamos tocar nesse assunto já já. Então, o que que acontece? É como se você tivesse dentro de uma caixa, você conseguisse ver, ouvir e não conseguisse falar. Só que para tudo a gente encontra uma saidinha, não é? É normal na vida da gente, ou não é? Tá? Então, o que que acontece? Com o passar do tempo, você começa a entender essa faculdade. E aí é que está o perigo. Porque começa a misturar os teus sentimentos, tá? Com a vontade de ajudar, e vamos ser bem realistas, até mesmo de prejudicar, e eu não me escondo. E aí você se deixa levar e muitas das vezes vem aí que vem a mistificação. Aminismo, normal. No começo, quando a entidade começa a vir, ali muitas das vezes tem muito mais a tua porcentagem, até mesmo por tu não entender. E ali o início daquela energia, tá? Aonde você vai aprender com o tempo, unir, juntar para trabalhar. Mas aí tu tens que ser uma pessoa de índole. Por que que eu falo que a índole tem muito a ver com a mediunidade? Porque se você tem uma boa índole, se você tem um bom perfil, como a gente diz aqui em Portugal, caráter, você consegue entender que você tem que ficar neutro. Você não pode dar o seu parecer, usar aqui, ó, porque é aqui.
que a gente tem falado nos nossos encontros? O porquê que os orixás escolheram justamente este órgão para reger, o adjunto, o da frente, o frontal e o de trás, que é a nossa ancestralidade. Por quê? Porque aqui está o nosso cérebro. Aqui está a nossa antena de recepção, o catalisador, aquele que vem, puxa energia, porém, entretanto, é uma força que nós temos. E tem muita gente que começa a usar essa capacidade para impor na energia as suas vontades. Aí é a diferença do médium, que é incorporador consciente, que muitas das vezes, incorporação, Quer ver uma coisa? Você não está bem, tá? Eu briguei com o cachorro, o papagaio e o periquito, como eu sempre digo, né? Briguei com meu marido, com meu filho, naquele dia levantei o pau até pro vizinho. Aí você vai pro terreiro. Às vezes não tem nem egum. Aquela pessoa não está bem, não sabe ainda nada sobre a religião, começa a se jogar no chão, se debater todo. Por quê? Porque o seu psique não está bem. E naquele momento, aquele acúmulo de energia, que aí a gente tem que entender, aquele acúmulo de energia mal compreendido, mal entendido, mal absorvido, o que tu queres dentro da religião mal equilibrado, vai dar esta resposta. Tu te jogar no chão todo, se desorientar todo. Porque muitas das vezes as entidades baixas não dão bola para aquela pessoa. Porque ele vai dar bola se não é um egum, se não é uma entidade querendo crescer, ele não vai. Então tem que ter ali, dentro do terreiro, muitas das vezes um bom filho de santo que vá lá, mesmo que seja uma pessoa que não esteja com o psique bem, aquele médium vai ter que ir lá acalmar aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa venha ao seu estado natural, depois retirar ela da roda e dizer, olha, te acalma, que não é desta forma. Tá? O que também não pode é pegar a pessoa dentro do terreiro, fazer vergonha, Não, isso é ultrajante, isto é um ato de querer humilhar aquela pessoa que muitas das vezes não entende o porquê está acontecendo isso, é uma falta de respeito com a pessoa. Por que eu digo que dentro da espiritualidade devemos ter respeito, fé, amor e caridade? Porque se não tem respeito, não tem fé, não tem amor, não tem caridade, não tem nada. Porque a gente vê muitas das vezes dirigente pegando o filho de santo, humilhando, brigando, maltratando na frente de todo mundo. Para quê? A minha função não é me aparecer. Se fosse por isso, eu botava ali, me cobria de lâmpada e acendia e pronto, estou eu aqui aparecendo com bastante brilho. A minha função não é orientar. Agora, tem também, a gente tem que entender pessoas que agem de má fé. Fez a primeira vez, fez a segunda vez, fez a terceira, então chega lá, leva aquela pessoa para ter ela, bota ela no seu gabinete e diz assim, olha, espera lá, a minha casa não é lugar disso. Já é a primeira vez, já te foi explicado que não é assim. Tá? E você tem que entender. Ai, mas eu sinto. Não, a gente sente dor de barriga, a gente sente dor de cabeça, a gente sente ódio, mas não sai pegando a arma e matando ninguém. A gente também tem que ter controle. Principalmente se você sabe que você está sendo controlado a fazer isso. Boa noite, filha Elza. Boa noite, filha Gabriela.
ela, que Pai Oxalá lhe abençoe. Quando você tem orientação do seu pai de santo, seu pai de santo lhe respeita, sua mãe de santo lhe respeita, você também tem que entender o porquê você está ali, naquele momento, participando daquele rito. E aí não pode se levar e se deixar ser tomado pelas suas emoções, sejam elas porque o teu psique não está bem ou porque você quer mostrar ali que você é um médium diferenciado, porque tem muito isso dentro do terreiro. Tem muita gente que quer chegar hoje e já cortar caminho, né? Eu quero ser a segunda pessoa do pai de santo ou da mãe de santo. Eu preciso ser. A melhor maneira que tem é mostrar que eu tenho mediunidade. E você acha que o quê? Se você pensa dessa forma, você não acredita na mediunidade, você não acredita na religião, você não acredita nas entidades e nos guias. Porque se você mente para você, é para você que você está mentindo. E você acha que vai mentir para as entidades da casa, você é um iludido. Você é uma iludida. Porque se aquela casa tem entidade, logo se sabe que você está mistificando. Ou que você está usando esta mistificação para cortar caminho. Não é dessa forma. As pessoas têm que entender que espiritualidade é um passo de cada vez. Tem que ter muita calma. Que você não vai cortar caminho, você não vai ali de uma certa forma, porque quando você faz isso, você quer passar à frente do seu pai de santo. Por que eu digo isso? Porque se ele teve a paciência de fazer todas as suas obrigações ao longo de um período de tempo, e você ali, porque se jogou, porque se debateu, porque disse meia dúzia de verdades que ou você ficou sabendo daquela pessoa, porque o que acontece hoje em dia? As pessoas correm muita beira, né? Vão de terreiro em terreiro. Quer correr beira? Correr beira na minha ancestralidade quer dizer pessoas que não têm segurança, vivem de terreiro em terreiro, de terreiro em terreiro, de terreiro em terreiro, como se fossem contrair a mediunidade como se fosse uma gripe. Não é assim. É árduo, é difícil, não é fácil. Você tem que ter uma integridade impecável em relação à religião. Você tem que ter muita doutrina em aceitar os desígnios que são passados. Não é porque você ficou correndo de terreiro em terreiro que um vá se adequar a você. Não existe isso. Não existe isso. Bom, então, mas antes de você comprar um Lego e brincar em casa. Porque você está brincando com você e depois você pode pegar um desses dirigentes que não tem um respeito a quanto o ser humano, quanto as pessoas que estão ali necessitando de ajuda, e ali dizer supostamente que te deu o cunho de espiritualidade, e aí começa a fazer besteira, a brincar. Boa noite, minha filha Renata, que Pai Oxalá te abençoe. A brincar com a vida das outras pessoas. Espiritualidade não é brincar com a outra pessoa. Espiritualidade, para nós que somos médios, não é ficar correndo de terreiro em terreiro buscando uma fórmula mágica. Quer uma fórmula mágica? Posso te citar alguns filmes de Hollywood. Tem o Harry Potter, tem aquele Nárnia. Esses têm magia. Você tem a varinha de condão, simsalabim, bim, bim, pronto. Quando falamos de Umbanda, falamos de sagrado, falamos de dias, falamos de meses, falamos de anos, o resultado não cai no teu colo como o Maná que descreve livros religiosos. É muito árduo, é muito duro. E o médium que é incorporador consciente pesa muito mais a ele,
Por quê? Porque de alguma forma ele está ali dentro do caixotinho, preso. Mas a mente dele está trabalhando. E ele não pode deixar que a mente dele trabalhando possa vir interferir no que os guias querem fazer. Eu vou ser bem franco com vocês e bem sincero. Eu sou contra a cargos. Obrigado, minha filha chefe. Obrigado. Tu sabes que eu sou bem franco, que eu sou bem direto. Por que que a minha casa eu digo que não é uma casa para todos os médiuns? Porque não adianta, ninguém vai vir chegar ali e impor a sua verdade no que eu aprendi. Não é que seja a minha verdade. Eu não posso mudar o que a minha avó me repassou, o que a minha mãe de santo repassou, o que a minha prática me ensinou. E que eu estou pregando, ministrando há 32 anos. Gostou, gostou. Se não gostou, ó, paciência. Beijinho, tchau, tchau. Não dói para ti, não dói para mim. Aliás, para mim, talvez seja o que menos dói. Porque eu já estou neste cargo. Eu já estou numa reta final. É quem entra que tem que entender que está iniciando, que tem a necessidade de ter essa consciência, de aprender e ser justo com as outras pessoas, porque se cada um entendesse que ser médio é ser justo com aquela pessoa que está na sua frente e não consigo, não faria isso. Não é, as pessoas não gostam de ouvir. Não, não é. Por isso que eu pratico Umbanda. E dentro da minha casa não. Foi uma conta minha. Ah, eu passei nesse ponto, eu modifiquei. Sabe por quê? Por isso. Porque filho tem que ser todo igual. Tem que ter o mesmo tratamento. O médico que for evoluindo tem que saber que está ali para ajudar, principalmente os seus irmãos mais novos. Agora, existe hierarquia? Existe. Qual é a hierarquia? É ser humilde de saber que os irmãos mais velhos já sabem e já entendem muito mais daquela ancestralidade da casa. E isso existe. E tem que ser respeitado. Agora, pensar que vai entrar porque eu tenho uma saia que eu fiz de linho, que eu botei 7 rendas não sei da onde, porque eu amarrei o pano na minha cabeça não sei quantas voltas, que eu sei vários pontos de trás para frente e não sente a Umbanda. Não sente o que o seu guia quer repassar. Ai, mas eu sei, não sabe nada. Não sabe nada. Sabe por que não sabe? Quando você não sente a Umbanda no sentido de que eu estou ali para respeitar o sagrado, para fazer o melhor e ajudar aquela pessoa, você se perdeu. E principalmente eu, no meu cargo de dirigência, sei muito bem que todo dia eu aprendo um pouco mais. E tenho a humildade de entender a quanto isso. Por isso que a minha casa é de Umbanda, filha Adriana. Nem vou tocar mais no assunto. Já deu para entender. A filha Mafalda hoje não está aqui, mas é uma filha minha que ali, ó, ela tem muito que ensinar sobre as ervas. É uma pessoa que tem a ervanária Colibri. Eu indico sempre as pessoas a irem daqui de Portugal, daqui de Sesimbra ou de perto de Sesimbra, irem lá com ela, porque ela tem muito a ensinar. E sobre as ervas daqui, sobre o que ela estudou. É diferente eu que venho do Brasil, que tenho um conhecimento das ervas de lá que muitas não têm aqui e o nome é diferente. Eu tenho essa humildade.
O problema é que hoje os médios estão se perdendo, porque eles se deixam crescer, eles se deixam ali achar que eles estão num cargo de posição porque ouviram 3 continhos, não é? 3 historinhas nas redes sociais, gravaram isso e ali pronto ficou, esquecendo que a Umbanda, ela tem vertentes, ela tem caminhos, ela tem tribos diferentes, como eu citei, Tamoios, Gaiapós, Mundurucus, Chavantes e vários outros. Eu que sou do norte, a minha espiritualidade não é do norte do Brasil, a minha espiritualidade não é parecida com o Nordeste do Brasil, não é parecida com o Sul do Brasil, não é parecida com o Sudeste do Brasil. Por que que eu tenho que impor a minha mediunidade porque eu aprendi na minha casa que esta é a certa? É a certa dentro da minha casa. É a certa quando todas as pessoas vêm a mim e dizem para mim: Pai, graças a Deus, muito obrigado por ter me ajudado. O Senhor me orientou, o Senhor me fez um bem. Agora tem pessoas que já entraram dentro da minha casa, aqui mesmo, em Portugal. E não gostaram, por quê? Porque a espiritualidade da minha casa não se molda à face deles. Primeira coisa, a minha espiritualidade não é minha. É a espiritualidade dos meus guias, das minhas divindades. Boa noite, filha Paula. Esta filha Paula que acabou de entrar está dentro da minha casa de 10 a 12 anos. 10 a 12 anos. Nunca precisou correr beira. E ela sabe muito bem que o que eu transpareço aqui, eu sou assim. Espiritualidade não é uma máscara que se molda para qualquer pessoa. E os intuitos que a pessoa quer. A gente tem que ter humildade. Eu, quando entrei para casa, minha avó, como eu já disse, se incorporava. Eu tive que ir para uma outra casa porque pedi a minha mediunidade. Quando eu entrei lá, eu entrei calado, com os ouvidos bem atentos para aprender e respeitando. E até hoje é assim. Eu entro na casa da minha mãe, eu tenho 32 anos de prática. Eu entro dentro da casa da minha mãe, aqui ó, biquinho bem fechado. Biquinho bem fechado. Sabe o que é isso? Gratidão. É ser humilde. É entender que cada oração que ela fez por mim, que ela faz por mim, ela sabe o porquê ela faz. Obrigado, minha filha. Que Pai Oxalá te abençoe. Sabe que o Pai te ama. Então, e não é puxando saco. Eu sou assim, que o que eu tenho que dizer eu digo de cara. Vocês veem que eu venho para cá, eu não venho atrás de picos de audiência, porque primeiro eu não sou apresentador da SIC, da Globo, da SBT, canais que também são do Brasil. Eu venho para cá fazer uma sala, uma roça, conversar com vocês e passar um pouco de... Não faço a espiritualidade de trauma. Olha! O Exu mata e esfola. Isso para mim não existe. O que mata e esfola, se vocês forem abrir os jornais, é o ser humano. Por aí eu já digo que a espiritualidade é mal usada pelo caráter do ser humano. Eu não acredito em nenhum dirigente que diz: eu vou matar e vou esfolar. Ah, o Exu vai matar e vai esfolar. Que quer matar e esfolar é aquela pessoa, não é a entidade. E tem segundas intenções por trás disso. E isso eu penso de qualquer outra religião. Seja católica, seja budismo, seja crente, qualquer uma outra que ataque outra religião ou ataque uma pessoa, eu já penso, é aquela pessoa que tem ali algum problema. É aquela pessoa que tem algum defeito, algum desvio de caráter e existe um motivo dela estar fazendo isso. E eu vou perguntar qual o motivo. Porque quando a gente entra para a espiritualidade, para fazer o bem e entender o sagrado,
Você entende que você faz por doação, por dedicação. Porque ali foi te dado esta faculdade e você precisa exercê-la da melhor forma possível. Ô, meu filho Gonzalo, muito obrigado, que Pai Oxalá te abençoe. Esse é um filho daqui de Portugal muito querido de dentro da minha casa. Então, a gente tem que entender isso, e principalmente o médium que é incorporador consciente. Porque aí começa os interesses, né? Aí ele começa a achar uma maneira de exercer essa faculdade da sua forma, que eu não vou dar nome, eu já dei há pouquinho, não é? Começa a exercer essa faculdade com intuito. Muitas das vezes a pessoa, quando vai na sua casa, ela quer ouvir a verdade dela. É normal, ela entrou pela dor. Agora, se as minhas entidades disseram que não é daquela forma, eu não posso querer agradar aquela pessoa. Eu não vou ali fingir que eu estou com a entidade para agradar ou em busca de alguma coisa ali. Você tem que ser sincero e honesto. É isso e isso. O problema é que o tempo espiritual não é muitas das vezes o mesmo tempo da matéria. Existe ali uma diferença atemporal. Não é a mesma coisa. É difícil entender isso. Não foi fácil para mim entender. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Eu também quis no começo que as coisas fossem ao meu tempo, à minha hora. Mas não foi. E quando eu passei a entender que não era assim, as coisas começaram a caminhar e andar. Sabe, tem um ditado que as pessoas mais antigas no Brasil falam, inclusive falam até hoje, porque eu falo dentro da minha casa, e eu acho que aqui em Portugal é a mesma coisa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É dessa forma que a espiritualidade manda. Olha agora o que está acontecendo com essa gripe. Mandou quem pode e estamos obedecendo por quê? Porque a gente não teve juízo. Olha como nós tratamos, primeiramente, uns aos outros. Nem botei o planeta, que deveria ser o primeiro, mas vamos botar o planeta em segundo. Olha como nós tratamos o planeta. Olha a falta de caso que nós tivemos com os nossos mares, com os nossos rios, com a nossa terra, com o nosso ar. O planeta uma hora chegou e disse assim, peraí, manda quem pode, vocês vão obedecer porque não tem juízo. A espiritualidade vê da mesma forma, da mesma forma. Obrigado, minha filha Tina. Eu digo uma coisa que muitas das vezes eu pareço rude. Eu não estou dentro da minha casa para agradar ninguém. Às vezes eu não respondo logo uma pessoa porque eu vou consultar os meus orixás, os meus guias, as minhas divindades. Tenho que saber como é que eu vou ajudar a pessoa. Gente, ontem eu disse, não é um livrinho de receita pronta. Você entrou numa casa, seja quem for, um terapeuta, e já tem uma receitinha pronta na hora para o teu problema que é sério. Pera lá, você que é você, não conseguiu resolver em 10 anos, 5 anos, 30 anos, um problema, uma característica, um defeito dentro da sua vida, dentro da sua casa, como é que uma pessoa em um dia vai te dar a solução? Opa, eu preciso conhecer essa pessoa, porque eu quero tirar no Euros Milhões ou na loteria. Porque essa pessoa deve ter a fórmula para isso. Verdade, minha filha Elza, vieram, mas a gente não ouviu, não é? Então é sempre, eu digo uma coisa, que quando tentam me questionar, primeira coisa que eu digo é o seguinte, eu tenho história. Segundo, quem me acompanha e se puxar todos os meus vídeos, as minhas publicações, a minha live é sempre procurando o quê? Ajudar.
aconselhar, melhorar os que me seguem. Quando você começa a segregar, a falar mal, a insinuar alguém, algum intuito ruim essa pessoa tem. E se ela faz isso, ela não é uma boa pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado. Então é por isso que eu não penso duas vezes em deixar de seguir, bloquear e eliminar essa amizade. Hoje em dia, não é? As pessoas, a carência de Facebook fez muitas das vezes as pessoas viverem uma energia degradante, uma energia que só absorve e não dá retorno, porque você vê ali só questões que não interessam, ou você se permite viver uma intriga. Ah, fulano disse aquilo, Bertrano disse aquilo outro. Você não vê que você está entrando numa corrente que pode afetar o teu espiritual? Porque muda o teu comportamento, tu vais te infectar. Tu vai infectar a tua mente. Tu vais passar o dia todo em torno daquele problema que você aceitou e vai se contaminar. Já vou te responder, filha Filipa. Peraí, deixa eu ler aqui com calma. Tá, vamos lá, ao médio consciente que tem medo. Agora também, vamos lá. O que é de César, o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus, o que é de anjo, que eles peguem. O negócio é o seguinte, aí neste caso, nós dirigentes, quando o médium consciente tem medo, tá? Vou contar uma coisinha para vocês para tu poder entender, tá? Minha filha Filipa, eu aprendi a nadar, sabe com que idade? 18 anos. E não foi por conta da minha família que eu era incentivado, mas eu, como bom filho de Ogum, teimoso, que é uma das nossas características, não é? Não fiz questão de aprender e a necessidade me fez aprender com 18 anos e depois pratiquei a natação por 5 anos. Eu tive uma professora chamada Carmen, tá? Aonde era de um clube, né? E quando eu cheguei lá, ela olhou para mim, parece que eu tô vendo ela. Ela olhou assim, dos pés à cabeça para mim. Sabes nadar? Aí eu virei e disse, não. E assim, com um ar também, como se eu estivesse fazendo uma grande coisa, né? Se eu caísse no mar, quem ia morrer era eu mesmo, mas fiz um ar. Não. E a piscina tinha 15 metros de profundidade. Aí ela virou, me levou para a parte mais funda, me apresentando a piscina, e me empurrou. Literalmente me empurrou. Eu caí me batendo. Aí ela olhou para mim e disse, vou te dar um conselho. Bate tuas pernas, bate os teus braços, porque senão tu morre. Foi o jeito dela ensinar. Eu não quero dizer que a gente tenha que fazer isso. A gente tem que compreender. As pessoas têm medo de pular na piscina. Uns a gente pode dizer, te joga. Outros não. A gente tem que estudar da onde aquele médium veio, tá? A gente tem que procurar saber um pouco sobre a história daquele médium, sobre as dificuldades que aquele médium teve ao longo da sua vida. Por quê? Porque existem barreiras. E as barreiras, muitas das vezes, acabam acuando as pessoas. E aí que a gente tem que ter muita calma. O que eu aconselho ao médium que tem medo? Primeiro, aconselho o dirigente, conversar muito com ele. Segundo, para que ele possa entender que é uma missão, tá? Que ele tem que, aos poucos, começar a ter confiança sobre a missão que foi dada a ele, porque assim ele vai poder ajudar as pessoas, mas também vai evoluir.
O que a gente tem que entender é que quando você tem uma mediunidade, você não evolui essa mediunidade, você não pratica. Os médios que têm ali aquela mediunidade ativa, como eu já expliquei para vocês, são pessoas que por algum motivo têm a mediunidade que precisa seguir. Então o que que acontece? Se você não pratica, há uma cobrança desse mundo espiritual. É como se tivesse uma barreira, uma força que te empurra no sentido anti-horário por você não praticar. Quando você começa a praticar, você começa a aprender a empurrar essa barreira e a sua vida começa a caminhar. Você já ouviu falar que tem pessoas que dizem assim: não tenha medo, minha filha. Você está dentro da nossa casa, não tenha medo. O pai vai sempre estar do seu lado. E qualquer coisa eu te taco ali dentro da piscina e digo: olha, aprende a nadar, senão tu vai morrer afogada. Tô brincando, minha filha. Não precisa ter medo. A hora que você precisar, você sabe que o pai segura a mão. Começa tudo a andar. Então, Adelaide, a gente tem que entender que tudo na vida da gente a gente tem um tempo. Olha, eu tenho uma pessoa que inclusive está aqui nesse direto, não precisa falar, mas está aqui, virou para mim semana passada e disse assim para mim: eu não vejo a hora da minha vida me organizar para poder trabalhar e ajudar a espiritualidade como precisa. Essa pessoa tem consciência que nesse momento ela não pode. Tá? Por quê? Porque ela precisa organizar o emocional dela, ela precisa, tá rindo, né, Elizabeth? Organizar a espiritualidade dela para poder se meter. Também tem essa forma, a gente tem que entender isso. A gente muitas das vezes precisa entender que o médium precisa que dar um time, tá? Para poder organizar a vida dele e aí ele começar a trabalhar. Porque não adianta estou com a minha vida toda desequilibrada, problemas até o último fio de cabelo e achar que eu vou poder ajudar alguém. Não vou. Então, primeiro a gente tem que se equilibrar, entrar para dentro de um terreiro, botar nossa vida toda em ordem, ouvir e entender o que o nosso dirigente espiritual está ali nos ensinando. Aí você está certíssima, Adelaide, tá bom? Dá tempo, talvez você não tenha ainda essa coragem porque você esteja botando alguns pingos nos is, mas também precisa entender que chega uma hora você precisa. E até conseguindo organizar a sua vida, talvez você vá lá e diga o seguinte: olha, sei que sou médium, mas preciso primeiro organizar a minha vida, botar o meu eixo em ponto de equilíbrio para poder começar a exercer a doutrina. Ai, meu Deus do céu. Tá bem. Não li isso, viu, filha mata, mas tudo bem. Então, bom, filha Filipe, aí eu vou ser bem franco, aí a gente, pra lá, né? A gente não vai ficar dando soco em ponta de faca, né? Vai ficar dando murro em prego? Não, né? A pessoa também tem que ter o mínimo de discernimento, 2 dedos de raciocínio. Se tem uma pessoa na espiritualidade que está pronta a te ajudar, que não precisa de dinheiro, eu sempre digo, as minhas portas não fecham para ninguém. Eu sempre estou ali pronto a ajudar e quem é meu filho está dentro da minha casa sabe muito bem disso. Eu procuro levantar, fazer o meu melhor, da forma melhor possível, até a pessoa se levantar e seguir. Agora, se tu estás ali oferecendo, jogando corda, a pessoa só puindo a corda, cortando a corda, tem uma hora que não dá, né, Filipa? Aí tu tens que ajudar outras pessoas.
Eu sei, filha, eu sei. Mas agora, até por conta de tudo que a gente está passando, esse momento, a gente precisa, o planeta, ajustar, porque a gente está num trabalho de ajuste, tá? Ajuste físico, ajuste espiritual, todo tipo de ajuste. E para isso a gente poder, também algumas pessoas poderem começar a pensar em trabalhar e exercer a sua prática. Eu sei disso, minha filha Marta. Então, gente, eu espero ter explicado para vocês um pouco do médium, que ali a gente acabou abordando outros assuntos, porque eu acho que espiritualidade é isso, é tudo isso que a gente conversou. Eu quero, na minha humildade também, pedir desculpa que muitas das vezes eu sou muito incisivo, muito direto sobre a espiritualidade da minha casa, mas é como eu disse para vocês, eu não vou ficar me moldando. E eu já disse até para filhos que estão dentro da casa que quando eu me apresento dessa forma, eu ali já estou crivando o que quer entrar pela dor, pelo amor, mas consciente da religião, do trabalho. O pai Tony que ela falou é o pai Carlos, tá? É que essa minha filha já tem tanta intimidade comigo, já são 12 anos dentro da minha casa, por isso que ela botou o pai Tony. Bom, a minha filha Paula acabou de dizer que ela era de uma outra filosofia espírita e passou aí em casa e começou a se sentir muito bem. Por quê, gente? Porque eu faço um trabalho diretamente dedicado a quem está dentro da minha casa, a quem procura um alívio. E a verdade, eu não estou aqui para dizer falsas mentiras ou falsas informações, criar situação. Eu digo o que é preciso ser dito. Se a pessoa gostou, muito que bem, eu tenho a humildade de saber e dizer que não sou eu que falo, são as minhas entidades. Eu, sozinho, não sou o espiritual. Eu sou apenas um mecanismo, uma janela, uma porta que deixo esta vibração passar. Eu não uso uma coroa de ouro. Não, eu uso sim um cajado. Sabe por quê? Porque com ele eu vou sabendo aonde eu piso e aonde eu posso orientar as pessoas, ou então estender o meu cajado, muitas das vezes, para puxar as pessoas. Na minha casa, quando é passado a diretriz da casa para o filho que vai assumir definitivamente, é dado um cajado. E foi passado da minha avó para mim um cajado. E até hoje eu tenho, está aqui comigo o meu cajado. Um dia eu vou tirar a foto e postar para vocês. Eu não levo nem... Eu vou ser bem sincero, eu tenho um altar aqui, eu não levo nem para o terreiro, porque é uma coisa tão pessoal, era uma coisa, antes de ser de uma dirigente, era da minha avó. Tá? Então ele tem um valor espiritual, ele tem um significado de bênção, um significado de vivência, de vida, de amor, muito importante para mim. Minha querida Flávia, que Pai Oxalá lhe abençoe, minha amiga, muito querida sempre. Então eu tenho muito carinho para quem está dentro da minha casa e saber praticar. Ontem eu terminei uma certa hora e teve pessoas ali que eu avisei, olha, fiz uma oração por ti. Eu não faço isso para alertar a pessoa. Não, é carinho, é amor, é dedicação, é devoção, é fazer o melhor a quem precisa. Por exemplo, nós temos aqui, eu tenho pessoas que estão dentro dessa roça espiritual, não sei nem se a filha Tina já saiu ou não, mas ela é uma que eu tenho um carinho muito grande, assim como outras pessoas, a filha Elsa, algumas outras que estão aqui, que acabou de falar comigo, a irmã Flávia. A gente vai criando
um carinho por essas pessoas, uma ponte, uma referência a essas pessoas. E isso que é energia. Isso é Umbanda. A gente tem que aprender a entender o que é Umbanda. Umbanda é a energia do sagrado. Se você não entende isso, é muito complicado. Isso é muito comum, viu, Renata? Eu tenho pessoas que estão na religião e têm muito medo, medo da própria sombra. Mas com o tempo, com o desenvolvimento, com a aprendizagem, você vai superando muito mais esses teus medos. E quando você entra dentro da casa, é como se você vestisse ali literalmente a sua armadura. Ali você é outra pessoa. Ali você é aquela pessoa que está para fazer o bem. Oi, que bom, minha filha Tina, falei de você agora. Então, quer dizer, não fique com receio. O tempo vai curar isso, o tempo vai adaptar esse seu receio. Gente, ter medo quando se inicia a prática da Umbanda, eu vou contar para vocês um segredinho. Nada mais é do que o respeito pelo espiritual. Porque vamos lá. Uma pessoa que pratica sem medo, muitas das vezes, não tem respeito. E se não tem respeito, não acredita na religião. Boa noite, meu filho Rui. Que Pai Oxalá te abençoe. Não quer dizer uma via de fatos, sempre isso que eu estou dizendo, tá? Muitas das vezes você entra sem medo, mas porque você tem a confiança. A gente tem que entender que nada que eu digo aqui, tá? A gente tem que absorver e moldar para a forma que você acredita. Primeiro, eu sempre digo o quê? Que o que eu venho aqui dividir com vocês é sobre a minha ancestralidade. Tá? Segundo, tudo que eu falo aqui, já falei que cada médium, cada conceito mediúnico, cada entendimento mediúnico tem a sua própria maneira, a sua forma. Cada médium, cada experiência, uma experiência, cada maneira, a sua maneira. Então a gente tem que entender sobre isso, tá bem? Principalmente o que eu estou falando. Bom, verdade, viu? Agora a gente, como dirigente, a gente tem que começar a retirando os medos, né? Dizer, olha, não precisa ter medo, vamos com calma, mas a gente entende que às vezes o medo quer dizer respeito. Pois é, viu, Tina? Tem pessoas que não têm medo. Por quê? Porque tem a confiança. Tem a confiança no seu guia, no seu orixá, nas divindades, no que a avó ensinou, do que o pai ensinou, no que a mãe ensinou, do que a vida lhe ensinou. E aí, então, por isso a gente tem que entender que cada caso é um caso. Ó, o maior problema, Filipa, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. O maior problema dentro da casa de religião é o dirigente entender qual é o seu papel. Porque da feita que ele entende qual é o seu papel, ele consegue identificar as características, desculpa, essa é a palavra certa, características, pontos de referência de cada médium e poder ajudar eles. Mas por quê? Porque nós de cultura ocidental, tá? Todos nós temos uma cultura ocidental, e agora vai falar o sociólogo, né? Porque quem não sabe, também sou sociólogo. Todos nós que temos uma cultura ocidental, a gente foi ensinado a temer a morte. Tá? A morte passou a ser a ponta de um chicote, uma cobrança usada por religiões, iniciou com religião, depois religiões de origem cristã, como uma punição de tudo que você tivesse feito ou não feito. Tá? Então tu eras movido a ser o certinho, e o certinho era ser
pensamentos escravizados sobre aquela religião para ser o certinho. E aí, se tu não era, o que aconteceria? Tu morreria e ia para o inferno, tá? Isso são conceitos da religião, como eu te falei, né? Que até hoje é pregado. 2020 a gente ainda vê isso. Só que para a Umbanda nós não temos o mesmo conceito. E os orientais têm uma visão diferente sobre isso, tá? Então, quer dizer, este receio que tu tem, por mais que tu possas até achar que não tem nada a ver com isso, tem. Fica gravado na nossa mente, no nosso DNA, tá? Então, a gente, por as nossas heranças genéticas terem sido adestrada a pensar, a raciocinar desta forma, nós temos medo da morte. Só que a morte, ela também é transformação, ela é mudança. Tanto que quando a gente joga o tarô, muitas das vezes o Anubis, tá, que vem na carta egípcia, no tarô egípcio, ele quer dizer mudança, transformação. Aí precisa das outras cartas para a gente fazer a tradução e entender que o significado ou vem doença ou morte, ou vem uma mudança significativa na tua vida. Mas isso é uma outra aula, isso é uma outra conversa, e a gente deixa para outro dia. Amanhã nós vamos falar sobre mediunidade de incorporação inconsciente, que era muito comum ouvir antigamente. Hoje parece que é muito consciente, muito comum você ouvir falar sobre a consciente. Eu não vou comentar esse comentário da Dona Erondina, tá, minha filha? Eu vou ficar quietinho. Dona Erondina é uma entidade, para quem não sabe, é uma das 3 irmãs turcas que vem da Umbanda de Mina, ou Umbanda de Catimbó, que é a Umbanda da minha casa, onde são as 3 princesas turcas. Dona Jarina, Dona Mariana e Dona Erondina. E a Dona Erondina tem um, um conceito de pessoa muito forte, muito firme. E foi por isso que ela colocou dessa maneira agora para mim. Gratidão a você, Tina, gratidão a todos que participaram. Vão desculpando se muitas das vezes eu sou firme demais, se eu sou certeiro demais, mas eu não posso moldar, não posso mudar o que foi ensinado, o que eu respeito, porque eu respeito. História, para mim, é o que você aprendeu, a prática da sua casa e o que você se moldou como pessoa, como dirigente, como sacerdote. E isso eu não moldo, eu não mudo por ninguém. Eu faço, eu pratico, eu ministro da melhor forma possível para precisa, porque moldar a sua cara, o seu sorriso, o seu conceito ou a sua falhinha para outra pessoa não é ajudar ninguém. Bom, assim como a Tina me desejou um bom descanso, eu desejo a vocês também um bom descanso. E como a gente tem feito toda noite, por que não uma oração? Uma casa que tem o sacerdócio, que tem o sagrado, tem que ter oração. Então vamos tirar um momentinho agora para fazer uma oração por todos nós, por aqueles que estão precisando. Okay? Uma coisa que sempre vocês podem me perguntar, por que eu direciono sempre a minha oração muito para Oxalá? Porque Oxalá, no meu conceito humilde, como ser humano, como devoto, ele nada mais é do que a essência do bem, a luz que ilumina todos os outros orixás, todos os guias e todos os mortais, para um ponto seguro. Então é por isso que eu sempre chamo por Oxalá. Oxalá é um ponto de referência para toda casa que pratica o bem. Então vamos lá.
Pai Oxalá Todo-Poderoso, todos os guias, todos os orixás, todas as divindades, que neste momento possa trazer a minha pessoa, como todos aqueles que estão perto de mim, que estão me ouvindo, aqueles que eu tenho um pensamento sempre bom, ou aqueles que muitas das vezes, como qualquer mortal, tenho uma dúvida, que apague de dentro de mim todas as minhas dúvidas, que eu possa exercer a minha função de ser vivente, de um ser humano, a humildade, onde a minha oração possa chegar até vós e possa fazer ouvido de todo lamento, de toda dor, de todo sofrimento de um povo. Que neste momento que tu possas olhar por todos nós e abençoar todos os lares. Porque maior do que Pai Oxalá não há. Maior do que todos os nossos orixás não existe. Maior que nossos guias não existe também. Que Pai Oxalá abençoe a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão e muito obrigado por sempre estar aqui com carinho, uma palavra, e eu recebo com toda a humildade do meu coração. Muito obrigado a todos. Gratidão.